Amigo, quantos estão aqui com vontade de ouvir a voz de Deus? Diga eu. Glória a Deus. Nós vamos agora entrar na hora da mensagem, na hora da ministração. E eu quero pedir maior silêncio aqui na nossa casa, que todos que estão andando puderem se assentar, a não ser aqueles que servem, mas que você tome seu lugar, não converse. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. E o título da nossa mensagem, eu sempre encorajo você a anotar, porque talvez você precise voltar nisso. As nossas ministrações, você que está em casa, pode assistir várias vezes. Nós estamos gravando as mensagens para você ouvir 2000 vezes. E o título da nossa conversa de hoje à noite, eu quero ser muito rápido, porque eu realmente creio que o Espírito Santo está fazendo algo no nosso meio hoje à noite. Mas eu creio que Ele faz isso através da sua palavra. E nós vamos conversar por alguns minutos sobre e a segunda-feira. Então, se você gosta de anotar o título, e nós vamos conversar a respeito da segunda-feira. E a segunda-feira. Quem aqui gostava de Garfield? É da época de vocês? Sim, amém? Garfield, vocês lembram? O gatinho, laranja, que amava a sexta-feira, odiava a segunda-feira, sim? Vocês lembram que o Garfield odiava a segunda-feira? Tinha nos jornais, né? Tinha os desenhos. E aí você fica pensando, mas ele é um gato, por que um gato odeia a segunda-feira? Ele não trabalha. Quem aqui gosta de final de semana? Ô, bênção de Deus, né? Recentemente eu li um artigo que em algumas partes do Oriente, eu não me lembro bem a notícia, eu não quero errar, se era do Japão, algumas empresas estavam adotando adicionar mais um dia para o final de semana. Então eles não trabalhavam na sexta-feira também. Então o final de semana seria sexta, sábado e domingo. A jornada de trabalho diminuiria para 4 dias. E eles perceberam que a empresa aumentou o nível de produtividade. Eu não me lembro muito bem a porcentagem que as empresas estavam dizendo, relatando que eles aumentaram a produtividade da empresa, apesar da jornada de trabalho ter diminuído. E eu comecei a orar. Eu não chamei um jejum para todos. Eu vi uma jovem lá batendo palma, mas não é para a escola não, viu, linda? Eu ia amar não ter aula de sexta-feira. Mentira, estudar é muito bom, gente. Estude. Mas parece, vamos ser francos, quando você trabalha e tem uma rotina pesada, parece que o final de semana nunca chega. E depois parece que o final de semana nunca aconteceu. Vocês têm essa sensação? De que parece que de segunda a sexta-feira o relógio ele vai um pouquinho mais devagar? Você olha no seu relógio, aí você tá lá 10h30, você está trabalhando, está estudando, e aí você faz um relatório, e aí atende uma ligação, faz aquilo, pega o carro, vai, volta, faz aquilo. Aí você olha depois de meia hora, aí passou 10 minutos. Aí você vê no final de semana, chega sexta-feira à noite, no sábado você vai descansar, você olha 10h30 da manhã no sábado, você fala, acho que eu vou dormir mais um pouquinho, não, vou fazer um café. Aí você levantou da cama, foi olhar no celular, já era 10h50. Aí você falou, mas meu Deus, estava ali. O final de semana é um negócio muito doido, gente, a gente precisa estudar mais a respeito disso. Se vocês já estudaram a teoria de Einstein, da relatividade, você vê que o tempo ele é diferente. O tempo ele pode mudar em alguns lugares, dependendo, e eu creio que o final de semana tem algo diferente. O tempo passa muito, muito mais rápido. E eu estou falando a respeito de segunda-feira, não por causa somente do descanso. No final de semana é onde geralmente a gente vai congregar, sim ou não? É domingo à noite, você está aí na sua casa nos assistindo. Você está aqui, saiu de casa, se locomoveu. Domingo à noite é dia de culto. Sim ou não? Eu me lembro, na minha adolescência,
odiava ir para a igreja, odiava. Se você é pai ou mãe, eu era o filho que ficava deitado, sem se trocar, até o último minuto. Meu pai tinha que brigar comigo, minha mãe tinha que gritar comigo, vai se arrumar, está na hora da igreja. E meu pai sempre foi muito decidido. Às vezes ele falava assim, eu e a minha casa serviremos a Deus, mas não com um tom muito espiritual, mas com um tom mais paternal, entendeu? Não gostava, odiava. Mas dia de domingo é dia de culto, dia do Senhor. Mas infelizmente nós vemos, e eu oro para que isso não seja, ou que não continue sendo o seu caso, onde o domingo, o nosso culto, é o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor fica ali, no domingo. E quando termina o nosso horário, alguns irmãos, quando já passa 5 minutos, já fica olhando no relógio, já bate o pé, já fica em pé perto da porta para ir embora mais rápido. A gente sabe que você estaciona perto da porta para ir mais rápido, viu, irmão? A gente não é bobo, não. A gente sabe que você fica procurando as vagas aqui para sair mais rápido. A gente sabe que você avisa a sua esposa, acabou. A gente sabe. E parece que quando acaba o horário do nosso culto, acabou o dia do Senhor. E a pergunta que fica, e a segunda-feira? A gente sai de um culto, chega em casa, muitos talvez assistem Fantástico ou alguma outra coisa, e parece que tudo que aconteceu ficou. Parece que você deixa tudo aquilo que você aprendeu, o Espírito Santo mover os louvores, o choro e a oração aqui. Você desliga o celular, desliga o computador, e aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Amanhã tem um relatório, eu tenho que fazer aquilo, a segunda-feira. E não passa pela sua mente de que o dia do Senhor, ele precisa continuar na segunda-feira. E aí, quando eu era mais jovem, eu ficava bravo, porque toda vez o pastor tem que orar para a gente ler a Bíblia. Tem que brigar para ler mais a Bíblia. E ler mais a palavra. E ler mais a Bíblia. E tem que orar mais, e tem que jejuar mais. Aí quer que eu faça o culto doméstico. Sentar com a minha família, culto doméstico, cela da família. E isso, meu Deus, tenho vida, tenho horário, tenho trabalho, tenho conta. E parece que o dia de Jesus fica para o domingo. Jesus, eu te dou o domingo, à noite. Mas segunda-feira, eu volto para o trabalho, e eu volto para a produtividade, para o fim do mês, o final de semana. E infelizmente, irmãos, vocês precisam saber que isso não é saudável. E nem é um relacionamento profundo com Deus. Hoje eu realmente entendo a importância de você saber o que é uma ligação direta com Deus. Como você pode na sua casa orar, ler a palavra de Deus e ter o Espírito Santo caminhando com você. Você sabia disso? Um negócio muito doido que eu quero falar, que talvez ninguém nunca te disse. Você pode pegar o Espírito Santo de mãos dadas aqui no seu peitinho e levar para a sua rotina? Que doido! Você pode andar de carro no trânsito e ao invés de ficar bravo xingando as pessoas da frente que quase bateram em você, você pode orar a Deus, aproveitar, colocar um louvor, orar, colocar as suas preocupações. Um negócio muito doido, muito doido isso. Você fala, mas meu Deus, sabia que você pode adorar a Deus de shorts na sua casa? Que no seu trabalho, de tempos em tempos, você pode colocar um despertadorzinho no seu celular, o pessoal vai ficar, mas de novo despertando isso. Você fala, desculpa, mas você sabe que é a sua hora de orar. E você rapidinho, devagar, fala, Deus, obrigado por esse emprego, obrigado por isso que eu tenho. E a segunda-feira? Quero te dizer que o Espírito Santo te colocou nesse culto online e te trouxe aqui para falar com você sobre a sua semana. Amém? Evangelho de João, capítulo 21. Quando já acharam, diga, eu achei. A minha versão NVI eu quero que a gente leia junto e você preste muita atenção.
Isso aqui é após a morte e ressurreição de Jesus, e ele aparece mais uma vez para os discípulos que voltaram às suas práticas antigas, voltaram a pescar. E nós vamos ver esse encontro de Jesus mais uma vez com os discípulos. Diz o seguinte, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Alguém diga glória a Deus por isso. Quem está com saudade de Praia Grande, litoral de São Paulo, olha aí. Eu não gosto de praia, Deus abençoe você. Ao amanhecer, Jesus estava na, fale bem alto, que nem uma escolinha, Jesus estava na, mas os discípulos não o reconheceram. Por enquanto até aqui. Não cometa o pecado de prender Jesus onde ele não pode ser preso. Jesus, ele não está preso a 4 paredes, muito menos a 2 horas do domingo à noite. E quantas vezes você pega Jesus e coloca e encaixa ele em uma parte da sua agenda e não deixa ele sair dali? E quantas vezes você acha que a sua vida diária, o dia a dia, quando você está preparando a comida para os seus filhos, não é algo espiritual, e você não pensa como a presença de Deus ali no seu fogão sujo, que você precisa passar um desengordurante, é possível. Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Jesus, nós vemos no seu ministério, pregava nas sinagogas, mas ele também pregava nos montes. Ele pregava nas casas, eles almoçavam juntos, caminhavam, Jesus estava na praia. Quantas vezes você não está reconhecendo? Quantas vezes você não está reconhecendo Jesus no seu dia a dia? E não é porque ele não está lá, mas porque você não reconhece. Vamos continuar. Versículo 5. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade dos peixes. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Só para quebrar, às vezes eu acho que eu tenho teologia, e às vezes eu vejo a Bíblia e vejo que eu não tenho nada. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Quantas ministrações você já ouviu a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes? Um monte, não é? Mas vamos ser francos que são muito poucas que a gente menciona que Jesus preparou pão e peixe, que Jesus cozinhava. Quando eles chegaram, eles olharam, viram Jesus, quase que uma cena de MasterChef, com pães, uns peixes na brasa, e você prendendo Jesus no culto. Vocês estão aqui comigo? O pessoal está aqui comigo na internet, glória a Deus. Versículo 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu.
E eu quero que você fique junto comigo no versículo 12. Jesus disse: venham comer. Coisa que a gente gosta, é crente que ouve. Vem comer aqui em casa, varão. Aí a gente fala: glória, aleluia. Jesus disse: venham comer. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. A Bíblia diz: nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Eu quero ficar só alguns minutos nesse versículo aqui, gente. Por quê? Uma palavra muito evangélica, muito evangeliquez é revelação. Revelação. Revelação é quase como se fosse um conhecimento específico que nós temos da parte de Deus. A Bíblia mostra para mim e para você que Deus, Ele é eterno. Ele é algo tão fora daquilo que nós conseguimos conceber com a nossa mente, que a única maneira que a gente possa entender um pouquinho de quem Deus é, daquilo que Ele faz, de quem Jesus é aquilo que Ele revela de si mesmo. Da mesma maneira que você decide o quanto as pessoas te conhecem. Eu conheço vocês aqui da igreja o tanto que vocês me revelaram. Você tem um certo controle da sua intimidade, sim ou não? Quando as pessoas vão na sua casa, você deixa elas entrar no quartinho bagunçado? Vocês não pegam, limpa a casa inteira, coloca toda a bagunça no quarto e tranca? Sim ou não? Um dia que eu fiquei ara com a Jéssica, a gente tem o nosso quartinho da bagunça. Aí entrou uma visita e ela foi lá, mostrou, ela abriu assim: esse aqui é o nosso quarto da bagunça. 2 horas que eu passei limpando e escondendo a coisa. Intimidade. Intimidade. Gente, se vocês, vou dar aqui, eu não sei para quem que é, quem ama a Deus. Se você ler depois Salmos 25:14, bênção, mas não está na palavra. Intimidade. Por isso, revelação é aquilo que Deus concede ao homem a respeito de si mesmo. Quantos estão aqui comigo? Diga eu. Então isso é revelação. Conhecer a Deus depende de Deus se revelar. Por isso a Bíblia diz várias vezes que a criação revela a Deus. Um dia diz ao outro: nós não ouvimos a sua voz, mas ainda assim ressoa. Nós vemos que a criação revela o caráter do nosso Deus. Nós vemos que a palavra, esse livrinho abençoado, que pessoas sangraram e morreram para que você tivesse uma tradução para poder ler, isso aqui revela o caráter de Deus. Revela quem Deus é. E nós vemos aqui que eles tiveram uma revelação de quem Jesus era. Eles não reconheceram Jesus da praia. Eles olharam, viram um homem lá, falaram assim: vem cá comer. Aí eles vão dizer assim: eu vou dizer não para comida de graça? Jamais. Mas quando eles estavam perto, eles começaram a perceber alguns sinais. Peixe, tudo arrumado. E quando eles se sentaram, diz que os discípulos ficavam se olhando. Você já teve em algum lugar que teve um momentão de tenso, sabe? Quando você fica aquele climão pesado em um lugar que você está, que ninguém se fala e todo mundo sabe o que está acontecendo. Os discípulos não ousavam perguntar, porque eles sabiam que era Jesus. Então eles comendo assim, quietinho. E eu estou falando tudo isso para que você entenda algo. Revelação, se você quiser anotar, não é frase de efeito, tá? Mas é uma frase para te ajudar a entender. Revelação é fruto de relacionamento, não de religião. Revelação é fruto de relacionamento, não de religião. Revelação de Deus é fruto de um relacionamento com Ele, não de uma religião. Por isso você pode vir ao culto do Deus vivo e não conhecê-lo. É capaz de você morrer fazendo a obra do Senhor e não conhecer o Senhor da obra.
Por isso eu sempre digo, várias vezes já falei isso aqui na nossa igreja, sinto a liberdade de repetir, é muito importante você entender que biblicamente nós vemos que o simples fato de um ato religioso, uma tradição que é importante, como nós chamamos você para vir todo domingo, isso não é o carimbo de que você tem a revelação de quem Deus é. A maior revelação que nós temos é no relacionamento que nós temos com Ele, diário. Jesus estava cozinhando e comendo com os discípulos. Eles tiveram a revelação de quem Jesus era no relacionamento com Ele. Quem aqui é bom de Bíblia? Levanta a mão. Aqui de casa todo mundo é. Mais fácil, os discípulos de Emaús, que ficaram decepcionados com a morte de Jesus, decidiram voltar e ir embora, tristes. Jesus começou a caminhar com eles, e eles não o reconheceram. Mas quando chegaram, eles sentiram algo no coração. Fica com a gente, Jesus se assentou, e a Bíblia diz que quando ele partiu do pão, muitos creem que o sinal da crucificação e o furo ficou evidente quando ele partiu o pão. Eles reconheceram que era Jesus e ele sumiu. Revelação de quem Jesus é relacionamento. Quando foi a última vez que você chamou Jesus para sentar na mesa da sua casa junto com seu marido, com seu filho? Quando foi a última vez que você convidou Jesus para pegar um pouco de carona para ir para o seu trabalho? Quando foi a última vez que você convidou Jesus para assistir aquilo que você escolhe no Netflix? Quando foi a última vez que você deu a senha do seu celular para Jesus acompanhar as conversas que você tem no WhatsApp, com os amigos da faculdade, com os amigos da escola, com os amigos do trabalho? Quando foi a última vez que Jesus tinha a senha do seu celular? Não estou bravo não, tá bom, gente? Eu sempre falo isso, eu sou muito calmo. Revelação é fruto de relacionamento com Jesus, não somente de religião. Por isso que a gente pega no seu pé para você orar e ler Bíblia, para você ter um relacionamento. Revelação é resultado de proximidade. Proximidade. Sabe um negócio muito legal que vocês vão ver na Bíblia? A maior parte das coisas boas que a gente vê na Bíblia são de pessoas que estavam perto de Jesus. Eu sou apaixonado por estudar hermenêutica, exegese, ficar lendo, relendo o texto. Você vai perceber que os relatos, nossa, Jesus pegou a água e orou, e aí virou vinho. Eram os servos que estavam junto com Jesus carregando as talhas no casamento. Quantos convidados ficaram bêbados, tomaram tudo vinho, mas não sabiam o que estava acontecendo porque não estavam perto de Jesus. Os discípulos que viram ele orando, quantos milagres nós vemos, a Bíblia diz, são pessoas que estavam perto de Jesus. Uma frase que é muito legal, eu adoro, é bem pentecostal, mas eu amo. Todos os velórios que Jesus foi, ele acabou com o velório. Proximidade, proximidade. Por isso eu te pergunto, quando foi a última vez que você convidou Jesus para a sua segunda-feira? Quando foi que você falou assim, Jesus, eu quero o Senhor hoje? Porque sabe quando você vai realmente conhecer cada vez mais Jesus? Não quando você vir só domingo sim, domingo não, fingir que vai assistir online, estou no online, mas você não está. Não é só no domingo ouvindo outras pessoas falar a respeito dele. É quando você ouvir a própria voz dele no seu coração, lendo a Bíblia, orando. Quando você parar de ouvir testemunho. Ah, o fulano falou que estava orando e aí o anjo escarlate tocou no ombro dele, ele tremilicou todo e viu um leão que acariciou com a palma dele. Falou lá na igreja. Sabe quando você vai conhecer Jesus? Quando você falar, meu irmão, eu decidi começar um propósito de oração sozinho na minha casa, não contei para ninguém, e eu estava com tanto problema, tanto pecado, nunca tinha feito aquilo, mas decidi tentar, comecei a chorar e veio um arrepio nas costas, assim ó, eu comecei a sentir alguém no meu quarto, e eu senti um amor e uma presença, e ninguém precisou contar para mim, eu senti.
Você não precisa me falar que Deus é provedor, não. Eu sei porque eu estava passando um perrengue financeiro, clamei a Deus e na última hora o Senhor veio e fez. Só Ele podia ter feito aquilo. Um breve testemunho que eu e a Jéssica sempre compartilham que a gente pode. Experiências com Deus no dia a dia. Na semana do nosso casamento, o dinheiro tinha acabado para a gente fazer algumas coisas, só tinha R$400 na conta, era só aquilo, e a gente precisava comprar as flores e planta, que é caro, meu Deus do céu, a pastora Tia Lu me viu endemoniado, confessa aqui o pecado, 4 horas da manhã procurando flor, gente, dei um piti, mas a gente só tinha R$400 na semana, e uma pessoa tinha me falado, dado a palavra, que faria uma oferta de R$1.000 no nosso casamento. E eu precisava daquele dinheiro, precisava. Falei, Deus, eu preciso de R$1.000. Mas eu não tenho cara de pau, tem pessoas que têm essa unção. Tem esse ministério de cara de pau que eu não tenho esse dom. Falei, Deus, eu não vou pedir. Eu só tenho R$400. E esses R$400 era exatamente o dinheiro que a gente tinha prometido de abençoar outro casal, que ofertou as fotos e os vídeos. A gente falou que ia abençoar eles. Aí na semana eu falei, Jéssica, a gente esqueceu. Eles me ligaram aqui e falaram que vão e eu esqueci, a gente não fez nada para eles. Só tem R$400. A gente falou assim, vamos fazer um voto com Deus. Vamos. Saímos no horário de trabalho, na hora do almoço, fomos no hotel para fazer uma noite de núpcias para ele. Nosso casamento, na data do nosso casamento, a gente pagou uma noite de núpcias para outro casal. Fomos lá, demos dinheiro, e quando a gente estava voltando, eu e ela meio desesperado, sabe aquela oração de desespero que tem poder? A gente orou, eu orei no carro, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro, mas eu preciso, mas eu não vou pedir, Pai, mas eu sei que o Senhor pode fazer, mover montanhas, Pai, eu entrego e confio que o Senhor vai prover o que é necessário. Fiz a minha oração, orei em línguas, cheguei no trabalho meio mal, quando eu sentei na cadeira, por Deus, eu sentei, peguei o celular, o menino falou assim, oi Eric, tudo bem? A segunda mensagem foi o comprovante do depósito. Eu levantei chorando, a minha coordenadora me olhando, passei chorando, a Jéssica me olhou e falou assim, já entendi. Deus quer ter experiências com você no seu dia a dia. E o nosso segundo e último texto, quero que você vire uma página da sua Bíblia e vá comigo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Você quer ter revelação de Deus? Sim ou não? Vocês querem ter revelação de Deus? Tenha um relacionamento diário com Ele. Vai ler Mateus 6, de fechar a porta do seu quarto, orar quando ninguém te vê, faz seu jejum, passa uma maquiagem na cara para ninguém saber que você está fazendo propósito, não posta no Instagram, não fala para ninguém, faz o seu comprometimento com Deus. E tenha revelação de quem Ele é. Para de ouvir seu pai e sua mãe falar quem Deus é, o pastor. Vai você conhecer Ele. Amém? Amém? Mas escute seus pais e os pregadores também, tá bom? Não entenda mal. Atos capítulo 1. Todos já acharam? Vocês ainda estão comigo? Esse é o nosso último texto. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura junto comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus está vivo. Eu não sei se você sabia disso, mas quando você ora, clama, lê a Bíblia, existe um homem vivo que conversa com você, te escuta, move na sua vida, tá bom? Essas são as boas novas, afinal, a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou. Ele deu provas de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Como vocês já estão entendendo o fluxo da ministração, olha o que está escrito aqui.
Certa ocasião, alguém diga bem forte e alto aí, certa ocasião? Não, depois, gente. Enquanto o quê? Fala de novo para alguém aí entender que você precisa de um cachorro quente depois do culto. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com águas, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Só até aqui. Várias vezes eu já disse isso. Se você assiste algum tipo de filme, você percebe que quando as pessoas já assistiram um filme, quando a pessoa está morrendo, geralmente é nos últimos momentos, quando a pessoa está morrendo, ela diz as coisas mais importantes, sim ou não? Eu sou seu pai, eu te amo, deixei o tesouro lá. Dão as últimas palavras, parece que tem um peso muito maior, sim ou não? Se você já perdeu alguém querido, próximo, e teve a chance de conversar com alguém, e você conseguiu conversar com a pessoa, eu tenho certeza de que você não se esqueceu da última conversa que vocês tiveram. Às vezes alguém infelizmente falece tão do nada, não é verdade? A gente não espera, e você fala, cara, um dia antes ele tinha me ligado pedindo uma banana, fui lá na casa dele, algo tão simples, no outro dia ele faleceu. Você não se esquece da conversa, sim ou não? E Jesus Cristo, depois que ele morreu e fez aquilo que ele tinha dito que faria, que foi ressuscitar, ele voltou e começou a aparecer aos discípulos, dando provas de que ele estava vivo. E nós vemos que Lucas deixa claro, ele deu muitos ensinamentos a respeito do reino de Deus. Imagine o Reinaldo, treinador, quando está nos últimos minutos antes de começar a partida, você pega seus jogadores e passa as melhores direções, você dá os últimos toques. Se vocês não sabem, o Reinaldo foi campeão, homem de vitória. Dá uma salva de palmas aí para o Reinaldo, toda a equipe dele. Nos últimos minutos, o treinador dá os últimos direcionamentos. Jesus, depois de ressuscitar, ficou 40 dias aparecendo aos discípulos e dando as últimas direções. Nós vemos Jesus buscando discípulos do medo, trancado dentro de um lugar com medo dos judeus. Nós vemos Jesus buscando os discípulos na pesca, voltando para aquilo que eles tinham feito. Nós vemos Jesus indo buscar o discípulo lá, os dois discípulos indo para Emaús. Quando que você vai entender que Jesus não vai abrir mão de te buscar onde quer que você vai? Olha, se tem alguém que é persistente, não é a pessoa que manda todo dia bom dia, boa tarde, amém nos grupos de WhatsApp. Quem é insistente é Jesus, no amor que Ele tem pela sua vida, pela sua história. Ele não abre mão de você, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida. Jesus não abre mão. Ele te busca na praia, Ele te busca dentro de casa, Ele te busca onde quer que você estiver. E nós vemos que nos últimos momentos, Luiz, ele deu provavelmente as maiores direções. Quantos aqui já ouviram muitas pregações a respeito de ficar em Jerusalém e esperar a descida do Espírito Santo? Quem aqui é velho de igreja, está virando cadeira? Eu sempre falo isso, sempre brinco. Assim, vou virar cadeira, irmão, a gente vai virar cadeira. Quantas pregações já não ouvimos a respeito de permanecer em Jerusalém para que venha a descida do Espírito Santo, sim ou não? Mas quantas vezes a gente para pensar que esse direcionamento de Jesus, tão importante para o começo da vida da igreja, que foi a descida do Espírito Santo, as profecias que nós vemos de um Deus sempre presente, morando dentro de cada um de nós, as profecias que Jesus falava, olha, eu vou fazer morada para que onde eu esteja, vocês estejam, não vou deixar vocês sozinhos, é melhor que eu vá para que o Consolador venha e permaneça com vocês, porque eu vou para o Pai, mas Ele vai estar com vocês, não vou abandonar vocês. Quantas vezes nós paramos para pensar que o direcionamento específico para ficar em Jerusalém aconteceu em uma refeição, enquanto eles comiam.
Eu oro para que você não fale de boca aberta enquanto você come. Que você mastigue e depois fale. Mas eu tenho tanta dificuldade, parece que o meu cristianismo, ele é tão engessado em 4 paredes e culto e formas, que é quase tão difícil para mim espremer a ideia de que Jesus estava ali comendo entre um prato e outro, e eles bebendo um pouquinho, água, passa para mim o pão, passa a manteiga. Gente, fiquem em Jerusalém até que e ele dá esse direcionamento. E às vezes você fala assim: Deus, me dá uma direção para a minha vida. Eu vou apertar você agora. Como boa mãe que avisa quando vai bater. Quantas vezes você precisa de um direcionamento de Deus para a sua vida? Você realmente não sabe o que você vai fazer. Você não sabe o que quer da vida. Você não sabe de nada e precisa de uma direção. Mas Jesus não está na sua mesa. Jesus não está na sua segunda-feira. Jesus só tem algumas horinhas de pouca atenção que você dá para Ele no culto. Você quer anotar algo para que solidifique? Eu anotei isso para gravar no meu coração. Direcionamento é resultado de convivência. Direcionamento é resultado de convivência. Direcionamento de Deus é resultado de convivência. Gente, eu amo eventos, amo agendas, amo convocações, amo cultos. Mas as maiores direções que eu posso dizer na minha vida com Deus, que eu tive, que não é muita, não tenho muita experiência, 6, 7 anos de caminhada com Deus. As maiores revelações e direcionamentos que eu tive não foram com vocês. Foi sozinho no meu quarto lendo a Bíblia. Os maiores direcionamentos de Deus, parece que elas vêm da convivência. Quando você menos espera o Espírito Santo, você fala: meu Deus, o que aconteceu? Gente, eu fui tão impactado. Esse foi um domingo que Deus acho que me usou para pregar, mas para acabar comigo e a minha fé. Foi quando o filho do Flávio veio, deu todo aquele testemunho, não sei se vocês se lembram, que ele veio e ele leu o texto que era para mim ler, e eles me contando, não, ele estava ali em casa, começou a ler, foi com o Flávio no mercado e começou a falar, gente, e aquilo, cara, eu não sei se eu vou conseguir esquecer um dia, algo que aconteceu no dia a dia de uma criança. E a gente parece que eu tenho 24 anos e a gente vira velho de igreja, que parece que Jesus não pode mais mudar o horário que você almoça, Jesus não pode mais mudar o horário que você para ou assiste TV ou não, mas aquele amor de quando nós temos Jesus todos os dias, a gente gosta de ler a Bíblia porque ela se revela e a gente vê algo novo e a gente fala, como que eu nunca vi isso? E o amor por Jesus cresce, aumenta, e você tem direcionamentos para a sua vida, direcionamento para criar os seus filhos, direcionamento para os seus negócios, direcionamento para o seu namoro, direcionamento para o seu casamento, direcionamento para as suas finanças. Você quer direcionamento? Precisa de direção? Eu sim. O que eu faço, Erics? Conviva com Jesus. Convivência. Caminhar com Jesus, andar com Ele, ouvir Ele, falar com Ele, chorar com Ele. É Ele ser o Senhor de toda a sua vida. Não só do seu domingo à noite, mas da sua segunda-feira, da sua terça-feira, da sua quarta-feira de manhã, na quinta-feira à noite, na sexta-feira depois do trabalho, todos os dias. E eu creio que Deus está querendo ministrar isso no seu coração. É quase como alguém que bate a porta, batendo na sua porta. E ele fala assim, viu, eu sei que não é domingo, mas se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Vou pedir para você se colocar de pé para nós orarmos. E eu peço que a equipe de louvor venha me ajudar para nós termos um momento de oração.
Para todos que nos assistem em casa, chegou o momento de você convidar Jesus. Eu peço que você não perca sua atenção, porque esse é um momento muito único. Eu sempre falo que uma das coisas mais lindas que nós temos com a morte de Jesus na cruz é o sacerdócio de todo crente. Significa que nós não precisamos mais de um sacerdote que não seja a nós podemos conversar com Deus. Você pode, em qualquer momento, qualquer lugar, clamar e Deus se fazer presente. Ter revelação de quem Ele é e ter direcionamento para a sua vida. Então quero dar alguns minutos, se puderem apagar as luzes, para a gente ter um pouquinho de liberdade para você orar. Se você se sentir incomodado para vir até aqui à frente, se ajoelhar, o ato de se ajoelhar é algo muito poderoso, você pode vir até aqui à frente. A equipe de louvor vai ministrar um louvor, mas eu quero que você ore. Feche seus olhos onde você está e nós vamos orar juntos. Mas eu não vou querer te conduzir, eu quero que você fale com Deus. Porque a minha real pergunta não é hoje à noite, não é agora, mas e amanhã? E segunda-feira, quando ninguém apagar as luzes? E segunda-feira, quando não tiver microfone? E segunda-feira, quando alguém não vai definir o texto que você vai ler? E terça-feira, quando for só você e a sua esposa? E quarta-feira, quando for só você e a sua filha? E quando for só você e o seu celular e o Wi-Fi? Só você pode ver o que tem no WhatsApp, só você. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos. Eu sinto que o Espírito Santo quer se mover no nosso meio, para que muitos de vocês, assim como eu, a gente volte a clamar e pedir que Jesus esteja conosco todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, a equipe de louvor pode nos conduzir. Vamos orar juntos, amém? Que o Rei do meu coração seja fundo